Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Bom, vamos trabalhar Isaías 14 e a minha pergunta inicial é: Isaías 14 faz referência à queda do diabo? Repito, Isaías 14 faz referência à queda do diabo ou Isaías 14 descreve a derrota, a queda do rei de Babilônia? Esta temática é o que nós vamos trabalhar agora neste vídeo, ok? Você é convidado desde agora a acompanhar todo este vídeo. Prestai bem atenção a cada palavra que eu vou falar. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 14 de Isaías e vamos descobrir, será que Isaías 14 realmente está falando da queda do diabo, da queda de Lúcifer, que popularmente é chamado de anjo de luz? Será que realmente Isaías está falando do diabo? Ou será que Isaías está falando apenas do rei de Babilônia? Eu pretendo dar uma resposta satisfatória para os senhores e senhoras. Então, eu apenas peço que você, comigo, vamos fazer esta viagem nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Primeiro nós vamos ler Isaías capítulo 14 e os versículos 12 a 14, ok? Que é o texto mais conhecido do capítulo de Isaías. Vamos lá. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui é uma exclamação. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ok, somente esta leitura. Bom, sabemos que o cristianismo, na sua maioria, a maioria dos intérpretes cristãos, eles veem aqui uma referência à queda de Lúcifer ou à queda do diabo. De acordo com a interpretação cristã majoritária, o que Isaías está fazendo referência aqui é ao momento, ao tempo antes da criação do homem, quando o diabo era um anjo de luz. E nesta época, quando ele ainda era um anjo de luz, então ele se exaltou, ele desejou ser igual a Deus, ele desejou colocar o seu trono, como diz aqui, e dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então, toda esta descrição aqui, de acordo com a interpretação cristã, é uma referência ao diabo e à sua exaltação e à sua subsequente queda. Ok, meus queridos? Agora, a minha pergunta é: será que realmente Isaías está falando da queda de Lúcifer? É preciso que nós descobramos isso. Professor, mas eu aprendi assim, desde criança. Eu já assisti filmes, já assisti peças, já li vários livros. No meu curso de teologia, nós aprendemos isso. Meu professor ensinou isso, que o texto de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, é uma referência à queda de Lúcifer, à queda do anjo de luz. Será, meu irmão? Será que realmente Isaías ele está falando
da queda do diabo? Ou será que Isaías tem em mente outra coisa? Primeiramente, eu quero lhe dizer uma coisa. Vou logo lhe dizer, prepare-se para o que você vai ouvir. Isaías não está falando da queda do diabo. Como é que é, professor? Exatamente isso que você está ouvindo. Isaías não está falando da queda do diabo. Professor, mas eu aprendi assim. Mas você aprendeu errado, eu também aprendi assim. Mas com o passar do tempo a gente vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento e você vai vendo com mais clareza e vai se aproximando mais e mais da visão do autor sagrado, e você chega a esta conclusão, que Isaías jamais ele tinha em mente a queda do diabo. Professor, e de onde então vem essa ideia de que Isaías está fazendo uma referência ao diabo e à sua queda? Na tradição cristã, irmãos, esta é uma ideia da tradição cristã. Primeiro, tenha em mente que a ideia de que o diabo era um anjo de luz e que caiu do céu por causa de sua exaltação, ela é uma ideia do cristianismo. Ela não faz parte do judaísmo. Os judeus, eles jamais tiveram essa ideia de que o diabo antes era um anjo de luz e que caiu do céu por se exaltar, por se rebelar contra Deus. Ok, professor, mas eu quero saber quem então deu origem a esta interpretação. Vamos lá. De acordo com as nossas buscas, eu digo nossas porque não é só eu, mas todos os estudiosos da Bíblia Sagrada, todos aqueles que procuram a gênese da doutrina, a gênese de uma ideia, o primeiro, ou por que não dizer os primeiros, eu vou usar aqui dois teólogos cristãos, os primeiros a trazerem a ideia de que Isaías 14 e versículos 12 a 14 faz uma referência à queda do diabo, à queda de Lúcifer. Primeiro nós temos Orígenes na sua obra Peri Archon, ele faz esta referência a Isaías 14 e diz que o que Isaías está falando é de Lúcifer, é da queda do diabo. O segundo a fazer a referência é Tertuliano, na sua obra Contra Marcião. Tertuliano, na sua obra Contra Marcião, e ele era um contemporâneo de Orígenes, eles viveram praticamente na mesma época. Tertuliano talvez morreu em 220, Orígenes morreu nos anos 250 ou 254, então eles eram contemporâneos. E de acordo com os estudiosos, entre os dois, o primeiro a fazer esta interpretação de que Isaías 14 faz uma referência à queda do diabo foi Orígenes, no Oriente. E no Ocidente nós temos Tertuliano, que é também considerado o pai da doutrina da Trindade. Então, estes dois teólogos, na história do cristianismo, é creditado a estes dois teólogos, um no Oriente, Orígenes, e o outro no Ocidente, Tertuliano, a ideia de que Isaías capítulo 14 faz uma referência ao diabo e sua queda. Se antes de Orígenes e de Tertuliano esta ideia já existia, nós não temos conhecimento. Poderia já ter existido essa ideia no cristianismo? Poderia. Mas, investigando os pais da igreja, por exemplo, nós não encontramos esta ideia em Justino Mártir, nós não encontramos esta ideia em Pápias, nós não encontramos esta ideia nos escritos de Policarpo, nós não encontramos esta ideia em Irineu de Leão. Não é possível. Quando nós lemos esses escritos citados,
não se faz referência a Isaías 14, ligando a queda do diabo e de Satanás. Então, os primeiros teólogos a falarem sobre isso foi Orígenes e Tertuliano. Antes deles, não se tem notícia. Ok, meus irmãos? Dada esta explicação, agora eu quero chamar você de volta para o texto e dizer para você de quem é que Isaías está falando. Se Isaías não está falando do diabo, se Isaías não está falando da queda de Lúcifer, de quem é então que Isaías está falando? Eu convido você para ler Isaías capítulo 14, ainda, vamos ver, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, vamos lá. Então, proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. Ouça bem, tudo que nós vamos ler a partir de agora, a partir do versículo 4, ouça bem para quem foi dirigido este provérbio. A palavra provérbio aqui no hebraico é mashal, que é traduzida por provérbios, por provérbio, outras traduções diz dito, outras traduções diz parábola, outras traduções dizem conto. Então, o que nós temos aqui no hebraico é um mashal. Prossigamos. Então, proferirás este provérbio, este mashal, contra o rei de Babilônia. Então, guarde na sua mente. O provérbio aqui, o dito, a parábola, ela é dirigida contra quem? Pergunta você. De acordo com Isaías, o dito, o que nós vamos ler aqui, é proferido contra quem? Contra o rei de Babilônia. Então, proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor e como já cessou a cidade dourada. Agora eu quero voltar aqui atrás um pouco, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Quem é que dirás este provérbio? Quem é que cantará este provérbio aqui? É necessário que a gente volte aqui atrás um pouco. Isaías 14, 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se chegarão à casa de Jacó. Isaías, vamos lá, tenha em mente, Isaías ele está falando da restauração da nação de Israel. Ok, meu irmão? Para que você entenda este capítulo, Isaías ele está profetizando o retorno do povo judeu para a sua terra. Retorno de onde? Retorno da Babilônia. Os judeus eles foram transportados por Nabucodonosor para a Babilônia e lá foram cativos por 70 anos. Isaías, o que ele está profetizando aqui é o retorno, a libertação do povo judeu para a sua terra, para a terra santa, para a Palestina, para a terra de Judá. Vamos lá. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. Do ponto de vista histórico, vejam bem, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do profeta Isaías, ele aqui está falando do retorno dos judeus da terra de Babilônia para a terra santa, para a Judéia. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento aqui em Babilônia, que eles passaram 70 anos cativos, e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir, no dia que o Senhor der descanso à nação de Israel, então o que acontecerá? Então proferirás este provérbio, ou este conto, ou esta alegoria, ou esta parábola.
este machal. Contra quem? Contra o rei de Babilônia. Ora, quem foi que levou cativo Israel para a Babilônia? Foi o rei da Babilônia. Quem foi o rei em questão? Nabucodonosor. Ok, meus irmãos? Nabucodonosor. E dirás, quem dirá? A nação de Israel. E dirás, quem dirá este conto, este machal contra o rei de Babilônia? Os judeus, a nação de Israel. E o que dirá? Como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. A cidade dourada aqui é Babilônia. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, ou seja, dos babilônios, das nações que, aliadas ao rei de Babilônia, massacrou a nação de Israel, e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos é o rei de Babilônia, com furor, com golpes incessantes e com a ira dominava sobre as nações. O rei de Babilônia dominava sobre as nações. Agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Ora, na história, meus irmãos, sabemos que a grande Babilônia, o Império Babilônico, ele caiu nas mãos ou pelas mãos de um outro poder. Quem foi? Pelas mãos dos medos e persas. Na ordem, os impérios que a Bíblia apresenta, vamos aqui na ordem. Primeiro, o império a cativar a nação de Israel foi o Egito. Depois nós temos a Assíria de Salmaneser. Os assírios, no ano 722, levaram cativos, subjugaram a nação de Israel. Depois da Assíria, nós temos a Babilônia de Nabucodonosor, que levou cativo a nação de Israel. Estou dando um pouco de história para você. Depois de Babilônia, Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Depois dos medos e persas, o grande poder mundial foi a Grécia. Ok? Depois da Grécia, o grande poder mundial na história foi Roma. Então nós temos aí os grandes poderes mundiais que subjugaram a nação de Israel. Só que tenha em mente que quando Israel voltou de Babilônia para a terra de Judá, eles gozaram de um certo repouso por algum tempo. Eles foram uma nação soberana por algum momento. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com a ira dominava sobre as nações, já falei que aqui é uma referência a Nabucodonosor, a Babilônia que dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, prestai bem atenção a cada palavra, já descansa. Onde? Vamos lá, já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Quem é que já descansa? A nação de Israel. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. A terra santa, a terra da Judéia, a terra de Judá, ela já descansa. Aqui no conto de Isaías, já está sossegada. Por quê? Porque o seu cativeiro de 70 anos pela Babilônia cessou. Babilônia caiu pelas mãos dos medos e persas, pela mão de Ciro. E Ciro, ele concedeu liberdade aos judeus, concedeu aos judeus retornarem para a sua terra. Então os judeus agora, eles cessaram, eles já descansavam, ok? Eles rompiam cantando. Até as faias se alegram sobre ti. Vamos lá, aqui vamos atentar para cada trecho. Lembre-se que isso aqui é um machado, um conto. Horas, Isaías, ele vai usar uma figura de linguagem no seu conto da alegria dos dominados sobre a derrotada Babilônia. Ok? Todos aqueles que foram oprimidos pelo rei da Babilônia,
quando tiveram conhecimento da queda do rei de Babilônia, eles se alegraram, eles jubilaram, eles disseram: já cessou o nosso opressor, caída está toda a sua pompa, aquele que nos oprimia, ele já foi derrotado. Então veja que Isaías ele começa aqui pela alegria da nação de Israel, mas atente para cada detalhe, nem sempre será tão literal o que nós vamos ler. Então vamos aqui para o versículo 8. Até as faias se alegram sobre ti. Veja que Isaías ele está descrevendo aqui objetos inanimados, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, atente que os cedros aqui, eles falam. Por aí você vê aqui a figura de linguagem que Isaías começa agora a introduzir. Todos se alegram com a queda do rei de Babilônia, até mesmo as faias, conforme Isaías está descrevendo, até as faias se alegram sobre ti, sobre quem? Sobre o rei de Babilônia, sobre a queda de Babilônia. E os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, quem caiu? O rei da Babilônia. Desde que tu caíste, ninguém sobre nós, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Atente, irmãos, aqui é uma figura de linguagem. É óbvio que faias e cedros não falam, mas os cedros e as faias são retratados aqui como seres animados, como seres que têm raciocínio, como seres que falam. Até mesmo a floresta, até mesmo as faias, até mesmo os cedros, eles aqui são vistos como se alegrando com a queda do rei da Babilônia. Por quê? Porque Babilônia ele devastou as florestas. Babilônia, no seu grande comércio, ele derrubou milhares de árvores, milhares de faias foram cortadas, ele tirou a vida das florestas, ok? É por isso que aqui os seres inanimados são pintados como seres pensantes, como seres que falam. E aqui diz, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Aqui continua a descrição do profeta Isaías, falando de seres inanimados, seres que não são pessoais. Versículo 9. O inferno, que no hebraico é Sheol, desde o profundo se turbou por ti. Tenha em mente que o que Isaías está falando aqui é um machal, e ele está usando agora uma figura de linguagem, a descrição aqui é figurada, e ele pinta o Sheol. E para você que não sabe, o Sheol, na tradição judaica, é o mundo das almas dos mortos. Repito, o Sheol em questão aqui não é a sepultura. O Sheol aqui é o que popularmente se traduz, conforme essa tradução aqui diz, o inferno, desde o profundo se turbou por ti. Então, o Sheol em questão aqui é o habitat dos espíritos, das almas dos homens. Aqui nós já temos vislumbrado a doutrina da imortalidade da alma. Ok, meus irmãos? O Sheol, o inferno, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Veja que o Sheol aqui é pintado como uma pessoa. Ele se turbou, o Sheol aqui é visto como uma pessoa e diz, desde o profundo se turbou por ti. Por quem? Pela queda do rei da Babilônia, para te sair ao encontro. Veja que o Sheol aqui é pintado como uma pessoa que, turbado, sai ao encontro do rei da Babilônia, para te sair ao encontro na tua vinda para onde? Para o mundo dos mortos, para as profundezas da terra. Continuemos, despertou por ti os mortos. Então veja, meus irmãos, que nós estamos falando aqui agora do mundo dos mortos. Despertou por ti
os mortos. Por que o autor diz despertou por ti os mortos? Ora, o autor aqui está pintando um quadro agora no Sheol. O Sheol, ele é visto como o grande carcereiro, ele é pintado aqui como uma pessoa realmente. E eu quero lhe dizer que lá em Apocalipse capítulo 20 e versículo, me parece que 14, lá está escrito, ó, e o Hades, que corresponde ao Sheol, e a morte foram lançados no lago de fogo. Essa não é a única vez que um lugar é retratado como uma pessoa. Não é. Veja que Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, se não me falha a memória, diz que o Hades e a morte foram lançados no lago de fogo. Então veja que o Hades, que corresponde ao Sheol em hebraico, que é a mesma coisa, que é o mundo das almas dos mortos, é retratado pelo autor do Apocalipse da mesma forma que Isaías retratou aqui o Sheol, como uma pessoa, como um ser. E o Hades ou Sheol, ali no Apocalipse, ele mais uma vez é retratado como sendo uma pessoa, como sendo um ser pensante, como sendo uma pessoa. Tanto o Sheol como a morte são retratados como dois seres que serão lançados no lago de fogo. Então você vê que a descrição, podemos dizer, ela é poética, ela é figurada. Vamos voltar aqui para o texto. O Sheol desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra. Os mortos e todos os chefes da terra. Esses que despertaram, quando foi-lhes anunciado que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha chegado ao Sheol, as partes mais profundas da terra, eles se turbaram todos a partir do próprio Sheol, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos esses aqui, meus irmãos, estavam no Sheol, estavam mortos. Vou repetir aqui para você, todos esses descritos aqui, vamos lá aqui, despertou por ti os mortos. Aqui começa a falar dos mortos no geral, aí depois vai particularizando, e todos os chefes da terra. Ora, os chefes da terra que também estão incluídos entre os mortos, porque todos estão no Sheol, e fez levantar os seus tronos, onde? No Sheol, a todos os reis das nações. Os reis das nações aqui também se levantaram dos seus tronos. Veja que nós temos aqui uma descrição misturada com figuras, que está retratando aqui os mortos no Sheol. Estes quem? Os mortos, os grandes da terra, os chefes da terra, os reis das nações, estes, todos responderão, todos responderão, e te dirão para quem? Para o rei da Babilônia, que está onde? Que está junto com eles no Sheol, no mundo dos mortos. Tu também adoeceste como nós. Essa expressão adoeceste é um eufemismo para morreu. É como se eles dissessem: tu também morreste como nós e foste semelhante a nós. E continua aqui os mortos falando: já foi derribada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Aqueles estão festejando, os mortos aqui no Sheol estão festejando a morte do rei de Babilônia, porque agora o rei da Babilônia, que matou eles, que subjugou eles, aqueles que estavam mortos, que foram subjugados pelo rei da Babilônia, agora se alegram porque estão vendo também o mesmo rei da Babilônia ali no Sheol, morto, e com eles cativo. Então vamos lá, e continua aqui os mortos falando. Lembre-se, continua quem falando? Continua falando aqui, os grandes, os chefes da terra. Continua falando aqui os reis das nações,
Enfim, continua de forma geral os mortos falando. Então, tenha em mente que a partir do versículo 9, até onde nós estamos lendo, a descrição aqui é dos mortos se alegrando pela chegada do rei de Babilônia no Sheol. Então vamos ver o que os mortos dizem mais. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui são os mortos se alegrando com o rei da Babilônia, perguntando ou exclamando: como foi que tu, vamos transformar aqui numa pergunta, como foi que tu caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Veja que quando eles dizem como caíste do céu, eles estão aqui usando uma figura de linguagem, irmãos. É óbvio que o rei da Babilônia nunca esteve no céu, e é por isso que muitos aqui pensam que a referência é a Lúcifer. Não, irmãos, aqui é uma poesia, aqui é um texto poético, cheio de figuras de linguagem. Aqui eles estão zombando do rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia, quando vivo, no seu orgulho, na sua arrogância, ele dizia, na sua arrogância, no seu coração, o rei da Babilônia dizia, e o que ele dizia? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então é por isso que os mortos, zombando do rei da Babilônia, exclamam ou perguntam dizendo: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Ora, atente bem para este detalhe. Aquele que é visto a cair do céu, mas não de forma literal, aqui é uma figura de linguagem. Veja que a referência aqui não é a queda de Lúcifer. A prova é que quando ele é visto a cair do céu, mas lembre-se que aqui é uma figura de linguagem, o que existia quando ele caiu? Existia o quê? Tu que debilitavas as nações. Ora, irmãos, não pode ser uma referência à queda de Satanás, porque de acordo com a tradição cristã, Satanás ele caiu antes da existência dos homens, e antes da existência dos homens não existiam nações. E aqui diz que quando o rei de Babilônia, ou quando este ser que se exaltava caiu, olha o que diz aqui, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Ora, este que caiu, ele debilitava as nações. Então, é óbvio, está claro, que não se refere aqui a Lúcifer ou a Satanás. Aqui é um rei humano, e o que está em foco aqui é o rei de Babilônia que debilitava as nações. Atente bem, aqui se faz referência às nações. Quando este ser caiu, existiam nações na terra, nações que eram debilitadas por ele. Então é óbvio que a referência aqui é ao rei de Babilônia. Vamos lá, continuam os mortos aqui. Lembre-se que nós temos aqui um discurso dos mortos. Continuam os mortos aqui falando: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. São palavras de Nabucodonosor? São. E por que eu estou dizendo Nabucodonosor, meus irmãos? Eu quero logo abrir um parênteses. Por que eu estou dizendo que o rei de Babilônia aqui é o rei Nabucodonosor? A tradição judaica, o Talmud, identifica este rei aqui com Nabucodonosor. Existiram muitos reis na Babilônia, óbvio, mas a Babilônia em questão aqui, que é festejada por causa de sua queda, é a Babilônia de Nabucodonosor. Ora, quando foi que Babilônia caiu pelas mãos dos medos e persas? Foi nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Ou pelo menos, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, consertando aqui, Nabucodonosor
Vou consertar aqui a fala. Nabucodonosor foi o rei que levou cativo a nação de Israel para a Babilônia. Corrigindo, o rei em questão aqui, de acordo com o Talmud, é o rei da Babilônia. Mas poderá ser outro rei. Poderá ser outro rei. Mas de acordo com o Talmud, é o rei da Babilônia. Seja quem for o rei em questão. O certo é que está em questão aqui o rei da Babilônia. Porque o dito começa no versículo 4. Dirás este montejo ou este provérbio contra o rei da Babilônia. Vamos lá. Então continua os mortos aqui falando. E tu dizias no teu coração, ou seja, eles estão aqui falando das palavras do rei de Babilônia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que são palavras que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, proferiu na sua arrogância, e que estas palavras foram ouvidas pelas nações, pelos povos. E agora, as nações que foram derrotadas pelo rei da Babilônia, que se encontravam no Sheol, que estavam contemplando também o rei da Babilônia, eles agora repetem as palavras do rei da Babilônia, e é como que jogando na cara dele. E continua: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, essa tradução diz: levado serás ao inferno, mas outras versões diz: contudo, foste levado ao Sheol. Outras versões diz: contudo, desceste ao Sheol. A tradução mais feliz é essa: contudo, desceste ao Sheol, mas vai dar na mesma. Levado foste ao Sheol, aqui é traduzido por inferno. Ora, o que está se festejando aqui, repito, eu faço questão de ser redundante, para você não perder de vista. Quem está cantando aqui, quem está se alegrando com a queda do rei de Babilônia, são os mortos que por ele, pelo rei de Babilônia em vida, foram mortos, e que agora todos eles se encontram no mundo dos mortos, no Sheol. Continuemos. E contudo foste levado ao Sheol, ou seja, onde eles estavam, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem. Atente bem, irmãos, para você que insiste que nós temos em questão aqui Lúcifer ou o diabo, além de o versículo 4, Isaías 14:4, dizer que o provérbio foi dirigido contra o rei de Babilônia, aqui o cântico vai terminar dizendo mais uma vez que o cântico é dirigido contra o rei de Babilônia, contra um homem. Então vamos lá. É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Está bem aqui, irmãos, o texto até aqui está muito claro que se trata do rei de Babilônia. Vamos continuar aqui a leitura. Eu gostaria que você continuasse me acompanhando. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável. Satanás foi lançado na sepultura? Não. Quem foi lançado? O rei de Babilônia. Como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Está bem aqui, irmão, você pode ler o restante, que você vai ver que aqui se trata do rei de Babilônia. Então não é verdade que Isaías 14 faz uma referência à queda do diabo. Na verdade, Isaías 14 está falando da queda do rei de Babilônia. De acordo ainda com alguns teólogos cristãos, olha o que eles dizem. Eles sabem que aqui
é uma referência histórica à queda do rei de Babilônia, mas eles ainda querendo insistir na ideia de que está em foco a queda do diabo, olha o que eles dizem. Eu vou ler aqui a nota de rodapé da Bíblia de Scofield. Olha o que ele diz. Os versículos 12 e 14 evidentemente referem-se a Satanás, que, como príncipe deste sistema mundial, é o governante real, ainda que invisível, das sucessivas potências mundiais: Tiro, Babilônia, Médio e Pérsia, Grécia, Roma, etc. Lúcifer, filho da alva, não pode ser nenhum outro ser senão Satanás. De origem latina, o nome Lúcifer refere-se à luz, tal como a palavra básica no hebraico. Está bem aqui, meus irmãos. De acordo com esta Bíblia aqui, o que nós temos aqui em foco é Lúcifer, ou seja, Satanás. Mas não se engane, a palavra Lúcifer é a tradução do hebraico Hillel ben Shahar, filho da alva, que a Septuaginta trazia por Lúcifer, que quer dizer, Lúcifer quer dizer, sabe o quê? Portador de luz. É isso que Lúcifer quer dizer, filho da alva, ou portador de luz. Lúcifer quer dizer portador de luz. Ok, meus irmãos? Não faz referência nenhuma a nenhum anjo glorioso. Isaías não está se referindo a Satanás. Toda a descrição aqui, como eu mostrei para vocês, ela é mesclada de literalismo e de descrições, vamos dizer, poéticas, descrições figuradas. Nós temos aqui isso. O texto, ele é rico também em figura de linguagem. Então não se engane. O que Isaías está falando aqui é única e exclusivamente da queda do rei de Babilônia. Com isso concorda toda a leitura do texto do capítulo 14, e os judeus, eles sempre viram aqui a queda do rei de Babilônia. O Talmud diz isso, que está em foco a queda do rei de Babilônia. E vou relembrar mais uma vez, quem trouxe pela primeira vez essa interpretação de que está em foco aqui Lúcifer foi os teólogos Orígenes no Oriente e Tertuliano no Ocidente, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.